Olá, orientandos de TCC. Parece que tá passando uma moto. Hoje, a ideia é que a gente discuta um pouquinho nossa pergunta de pesquisa, objeto de pesquisa, objetivo, né? E que a gente possa contribuir com o trabalho um do outro. Estou gravando atualmente para o Iglas, que não está aqui. Eu já fiz uma introdução maior para aqueles que estão aqui. Tá bem? Vou passar a palavra para o Danilo. Enquanto o Danilo abre, eu vou só pegar uma aguinha bem rapidinho. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Aham. Então, pessoal, eu trabalhei 1 ano e 4 meses, mais ou menos, numa empresa de transportes e mobilidade urbana, né? A gente desenvolveu um plano de mobilidade urbana na cidade chamada Itumbiara, lá em Goiás, que é divisa com Minas Gerais. E nesse plano a gente cria as diretrizes para a cidade crescer a sua mobilidade urbana nos próximos 10 anos, né? E junto com isso a gente também estruturou todo o transporte coletivo da cidade, né? A gente chegou lá e a gente pegou o transporte coletivo da cidade, as traças, assim, sem, com a tarifa alta, com pouca, com pouco percentual de utilização, né? E horrível, sistema que não funcionava e a gente teve que fazer tudo do zero, praticamente. E daí que surgiu minha ideia e motivação, e por gostar muito da área, de fazer meu TCC em transporte público coletivo por ônibus, né? E daí seria para abordar as possibilidades de subsídio, para baratear a tarifa. Eu vou compartilhar na tela aqui para mostrar o fluxograma do meu TCC. A tela está carregando aí. Danilo, tua tela já abriu, beleza. Viu? Tá, vamos lá. Então, o problema que foi definido no TCC é que o transporte público por ônibus ele está cada vez menos competitivo em relação ao veículo individual, né? Porque ainda mais em viagens curtas aqui em Florianópolis, dependendo da distância, sai mais barato ir de carro. Isso é um absurdo, né? Porque, querendo ou não, o carro ele vai causar mais acidentes, trânsito, poluição e tudo isso não é bom, né? Aí a pergunta da pesquisa seria quais seriam as formas de subsidiar o transporte coletivo por ônibus de forma que ele seja competitivo com o transporte individual, competitivo em diversas formas, né? Mas aqui eu abordo a competitividade financeira. Claro, ele vai ter que ser mais confortável, vai ter que ter uma previsibilidade nas viagens, né? Aí as possíveis respostas, a gente teria taxação dos Uber, reverter a receita da Zona Azul para subsidiar o transporte coletivo, ligar diretamente o Vale Transporte às empresas com o transporte coletivo. Aí a gente tem outras formas também, que seria uma alíquota incidente na gasolina, várias formas de levantar fundos, né, para conseguir subsidiar. E a forma o método seria pesquisa documental e bibliográfica, não tem outro jeito, né? A gente tem que ir atrás de exemplos que deram certo ao redor do mundo, né? No Brasil são pouquíssimos, e existem poucas tentativas também, mas em países já desenvolvidos e consagrados, França, Inglaterra, todos eles subsidiam muito o seu transporte público coletivo. Então, pessoal, essa é a estrutura do meu trabalho, é um trabalho sucinto, mas que aborda um tema, para mim, muito interessante e acho que socialmente também de grande valia, né? E acho que é isso. Eu vou dar um depoimento aqui em relação ao TCC1, tá? O TCC1 é complicado, assim, tu vai chegar primeiro tem que definir um orientador. Vocês deram sorte, pegaram o melhor de todos. Mas no começo tu quer abraçar o mundo, tu tá muito motivado, mas aí as coisas começam a andar e realmente vai desmotivando, mas eu sempre vejo que levo comigo sempre a frase que antes feito do que perfeito, né? Não dá para desistir, tem que seguir e lembrar que o TCC1 ele é um projeto, tu não vai ter que apresentar muitos resultados, vai montar uma estrutura, botar a cara na banca, curtir o momento, porque não adianta se desesperar, curte o momento, apresenta do jeito que der,
que vai dar certo no fim, as coisas. E esse é meu depoimento. Boa. Muito obrigada pelo seu depoimento. Não desistam. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, colocação, curiosidade? Explorem o Danilo. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. É sobre como é que você está fazendo essa pesquisa bibliográfica, como é que você achou exemplos pelo mundo e aonde que tu achou? Cara, para transporte público a gente tem um instituto muito bom, que é o IPEA, Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. Ele aborda diversas áreas de transporte. Então, a partir dele, é o principal, né? Ele vai apontando outros países. Daí eu acabo pesquisando no idioma do país, no Google Acadêmico e no próprio Google normal mesmo. Se eu não souber falar a língua do país, eu vou lá no Google Tradutor, traduzo a pesquisa e boto no Google. Aí aparece. Aí eu vou para o site, traduzo o site, vejo o que consigo tirar. É um garimpo, assim, não é fácil. Assim, uma semana para conseguir 2, 3 referências boas para usar no trabalho. Imagino. Eu queria só fazer um comentário que eu achei muito legal, é realmente muito necessário, porque o transporte público, principalmente os ônibus, e principalmente aqui, são bem complicados, bem defasados. E bem como tu falou mesmo, eu faço um trajeto para ir para o estágio todo dia, que eu gasto mais indo de ônibus do que eu gastaria com gasolina, por exemplo. Uhum. Sem falar que o horário do ônibus é ruim, eu chego atrasada, mas enfim. É muito bom seu tema. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de falar para vocês, assim, né? Bom, o Danilo é meu segundo orientando de TCC, né? Eu orientei primeiro o Matheus. Também ele falou sobre transporte coletivo por ônibus, né? Ele fez um trabalho sobre BRT. Na sequência, o Danilo me procurou, então, Danilo e Alexandre, né? Agora o Danilo desenvolveu um pouquinho mais. Depois vieram Júlia e Iglas. Então, a gente está começando nessa trajetória de pesquisa de TCCs dentro do curso de Engenharia Civil, né? Como vocês podem ver, né, aqui o nosso curso é muito novo, né? O nosso curso de Engenharia Civil, ele ainda tem poucos formandos e ele ainda não tem uma base sólida de pesquisa que é própria dele, assim, no sentido dessa área que eles estão, né? Então, por exemplo, como vocês sabem, o nosso curso de Engenharia Civil tem muita solidez na pesquisa da área de materiais, né, que é algo que já vem desses professores pesquisadores de materiais desde o tempo da graduação deles, então é algo que eles já trouxeram com eles, né, e veio consolidado junto a essa área, assim. Então essa área é muito sólida, é muito importante nacionalmente, assim, o trabalho que eles fazem, né, de pesquisa, mas é dentro de uma área específica, né, vocês todos me procuraram querendo fazer algo que ninguém faz no curso, né? Né? Todo mundo quer fazer um negócio que ninguém fez e que ninguém faz, e pouca gente faz e pouca gente fala. Então a gente está abrindo picada na mata, assim, a gente está andando num caminho bastante incerto, né? Quando vocês vão pesquisar, por exemplo, como começar um trabalho de pesquisa? Se junte a um grupo de pessoas que já faz um trabalho de pesquisa nessa área. Não temos esse lugar sólido, nós aqui, né? Não somos sólidos ainda, né? Então, a gente está construindo isso, né? E aí, por isso que eu quis muito, assim, que a gente comece hoje, justamente para a gente ir criando essa solidez, assim, né? Da gente ter, de fato, isso, assim, um grupo de pessoas que está fazendo pesquisa, o que a gente, né, todos os trabalhos de vocês, o que tem em comum é que é diferente do que é feito no curso, né? Então, assim, é isso, assim, né, que é um pouco único, assim, então vocês têm essa questão de estar desvando ainda esse caminho ainda um pouco diferente, tá? Bom, Júlia, você quer falar sobre o seu trabalho? Tá bom. Vou apresentar o meu fluxograma também, peraí.
Nossa, desculpa por apresentar um fluxograma tão feio, tá? Perdão. Imagina. Eu adoro essas letrinhas assim. A Milena faz também, adoro. Enfim, como eu falei antes, mas o Alexandre não estava. Meu tema basicamente é como as hortas comunitárias podem servir como um instrumento de apropriação do espaço público. Conversamos muito, eu e Milena, eu queria fazer alguma coisa do planejamento urbano e eu não sabia bem o que, e a gente foi conversando e pesquisando, e aí um dia a gente caiu na horta comunitária. E aí foi. Ficamos com essa ideia. Então, como problema, a gente chegou à conclusão de que um problema é a falta de apropriação dos espaços públicos, muito porque os espaços públicos não são projetados para que a gente se aproprie deles. Então, uma das perguntas é como que a gente pode fazer as pessoas se apropriarem desses espaços públicos e ter interesse de vivenciar esses espaços públicos, né? Mas eu também queria muito fazer um produto final do meu TCC, porque eu não quero que o conteúdo produzido fique só dentro da universidade. Eu acho importante a gente levar para o mundo exterior. Então, adicionamos mais uma pergunta de pesquisa, que é como um TCC pode contribuir com a sociedade. Porque eu quero fazer algo para divulgar por aí, uma cartilha, alguma coisa para as pessoas. Enfim, como possíveis respostas, como eu falei, né, do tema, como uma possível resposta é as hortas comunitárias podem fazer as pessoas se apropriarem do espaço público. Elas vão lá, vão plantar a sua comida, vão colher a sua comida, vão interagir com os vizinhos, com o arredor, enfim. E essa questão seria através de um produto de extensão. Conheci esse tema através da Milena. Descobri que o que eu queria fazer era um produto de extensão para disseminar o conteúdo produzido de forma didática, que todo mundo consiga entender, que também não adianta a gente só distribuir o conteúdo por aí numa linguagem acadêmica e pouco acessível para as pessoas. Enfim, e aí o método seria uma revisão de literatura, análise, pesquisa e tal de situações parecidas e que foram bem sucedidas, e a proposição de um modelo, eu moro em São José, então a proposição de um modelo de horta comunitária para ser implantada nas praças de São José. E aí, junto com isso, a gente vai usar, eu acho, o TCC de um outro orientando da Milena, que era sobre as praças de São José. Ele fez um levantamento. Não era da Milena? A Milena foi banca. Foi banca, tá certo. Enfim, que era sobre as praças de São José. Era um levantamento sobre as praças, enfim. Acredito que a gente vai usar essas informações também. E aí, por fim, elaborar o material, uma cartilha, uma rede social, um vídeo, um banner, um cartaz, alguma coisa, sobre a construção dessa horta, como as pessoas podem construir essas hortas nas praças, né? E manter essas hortas também. Aí entra mais a parte da engenharia mesmo, né? De como construir o sistema de irrigação e etc, e etc. Acho que é isso. Alguma pergunta? E aí, pessoal? Curiosidades, dúvidas? Eu gosto de falar, né? Eu tenho duas curiosidades, assim, eu acho que dá para contribuir. Eu participei de um que era um projeto de praça, lá que a empresa que eu trabalhava antes, nada a ver, mas a gente foi na comunidade de Palmares, no Rio de Janeiro, a gente foi lá. Aí a gente fez um processo participativo na comunidade, um evento de 2 dias, para fazer a praça, né? E daí a gente fez fez várias dinâmicas, teve um monte de coisa de capoeira, as coisas assim bem culturais, e um espaço que o pessoal perguntava o que o pessoal queria na praça, né? E uma das coisas era a horta comunitária. Que legal. É bem legal. Assim. E a outra, lá em Tumbiara, em Goiás, que eu fui com essa empresa também,
a gente fez um que era o urbanismo tático, que eles, por exemplo, era um cruzamento de uma escola que tinha muito acidente, pegaram todas as crianças, o pessoal trabalhava na escola e tal, com tintas e pintaram o cruzamento todo. Era um urbanismo tático, assim, e, querendo ou não, era uma medida de segurança para reduzir a velocidade no local, né? E também é uma forma de o pessoal se apropriar do espaço, né? Botando a mão na massa e fazendo as coisas. É bem legal, bem legal. Por exemplo, é igual essas praças que o Jean fez aqui pela ilha inteira. Se for ver, pouquíssimas delas são utilizadas, porque foram ali, fizeram um monte de coisa de concreto, jogaram e aí a população que mora no local, o que aquilo ali vai agregar para elas? Ninguém se apropria do espaço, o pessoal vai lá no máximo para lixar, sabe? Então, é bem interessante isso, eu gostei bastante. Foi até uma discussão que eu tive bastante com a Milena, que falta muito espaço verde também na cidade. E eu acho que o espaço verde é muito mais convidativo do que um pedaço de concreto, né? Sim. A pessoa vai sentar num banquinho de concreto, num chão de concreto, sem nenhuma árvore por perto, né? Não tem... Tem aqueles bancos de madeira enflorestada, sabe? Essas coisas bem legais que dá para fazer, mas não uma praça só de concreto, as coisas assim, bem legal. Eu só queria fazer um parênteses. Alexandre, fala você. Tá. Não, só queria perguntar sobre esse material informativo que você pretende distribuir. Será que seria interessante também distribuir, tipo, para a prefeitura, alguma coisa do poder público, né? Então, a Milena comentou de uma experiência que ela teve em Criciúma, que eles fizeram uma cartilha ensinando as pessoas a fazerem seu sistema de tratamento de esgoto em casa. E aí, eu acho que foi deixado na prefeitura, né? E nas lojas de material de construção. Então, eu achei legal. Não loja de material de construção para deixar o negócio da horta, mas, tipo, com prefeitura, é uma coisa que eu queria bastante, assim, também, meio, não envolver diretamente, mas envolver, de certa forma, o poder público também, porque não é... é uma demanda da comunidade, mas precisa do poder público junto para construir uma horta comunitária numa praça que é pública, né? Então... Tenta entrar em contato com o Marquito, o vereador. Então, a Milena falou a mesma coisa. Ele mora na minha rua aqui, ele é no final da rua, ele passa aqui na frente de casa. Um querido, mas eu tenho contato também com alguns vereadores de São José. De repente, dá para fazer alguma coisa também. Mas o Marquito tem a experiência da agroecologia, né? Acho que ele já atenderia muito bem, na verdade. Então, você vê que a gente já tem o contato do vizinho do Danilo, olha que beleza. E o Campeche tem experiências comunitárias, né? Então, o bairro do Campeche tem essas experiências que tem coisas que deram certo, coisas que deram errado já, né? Então, que é legal também fazer esse paralelo, assim, né? Para levar para outro lugar com outra lógica, né? Eu queria só contextualizar para os meninos, né? Que ideia que eu dei para a Júlia com relação a pegar algumas informações do TCC do Ângelo, só para contextualizar para vocês, né? O Ângelo, ele foi orientando do Bernardo e eu fui da banca dele, né? E o Ângelo, ele trabalhou, assim como o Danilo, né, que impulsionou o seu TCC com base no seu estágio, o Ângelo também, tá? O Ângelo, ele fez estágio na Secretaria de Obras ali do município de São José, e o setor que ele estava trabalhando é o setor responsável pelas praças públicas, né? Então, ele como estagiário de engenharia, ele e o arquiteto lá do setor tinham que fazer como se fosse um dossiê, assim, do que precisava ser feito nas praças, né? Na verdade, eles vinham fazendo reforma de uma praça, de outra praça, meio isolado, assim, e o Ângelo meio que se empolgou, e o chefe dele do estágio se empolgou com ele, e eles fizeram, né, todo um diagnóstico das 92 praças de São José, né, e isso virou o TCC, assim, o Ângelo, ele ficou fazendo isso dentro do estágio e fora do estágio, mas acabou virando TCC, ficou um trabalho gigantesco, assim. Então, o trabalho dele acabou tem todo um diagnóstico de todas as praças, tudo mapeado, o que falta em cada uma, então, assim,
A Júlia, por exemplo, ao fazer esse trabalho aqui, ela tem um material documentado de todas as praças e onde que ela pode fazer e o que tem em cada uma, né? Então, a ideia, né, o trabalho dela não é, digamos, continuidade em nenhum modo do trabalho do Ângelo, mas o trabalho do Ângelo pode ser um local de busca de informações muito atualizada, né, sobre essas praças. Além disso, né, o chefe do Ângelo conseguiu contato com o secretário de obras, que prometeu contato com a prefeita, e fez, então, assim, né, a gente tem como, dada a importância desse trabalho para ser passado ao poder público, né? Então é interessante ir fazendo essa amarração, né, entre os trabalhos, porque São José existe a possibilidade, sim, né, de ir entrando no poder público por diferentes canais, né? Então, da Júlia fazer o acesso e de ir mostrando esse trabalho, ele ter esse caráter mais de extensão, né? Da gente levando, então, esse conhecimento e construindo junto também com o poder público. Só um parênteses sobre o trabalho que a Júlia citou do Focinha, né? Que a gente fez lá em Criciúma, né? Chamava Seu Focinha, era uma cartilha, né? Por que, por exemplo, a gente distribuía nas lojas de material de construção, tá? Porque durante a nossa pesquisa, tanto no poder público quanto com moradores, né, a gente foi descobrindo que o lugar que as pessoas perguntavam sobre como fazer a fossa era na loja de material de construção de bairro, principalmente aquelas pequenininhas em bairros mais distantes do centro. Então, a gente focou nesses lugares, né? Como sendo um lugar legal para levar esse material e explicar para as pessoas o que estava naquele material. A gente não só entregava a cartilhazinha, mas a gente fazia todo um evento, né? Ali na loja, mostrava para os funcionários, explicava como é que era, enfim. A gente nunca conseguiu fazer um retorno se essa informação estando lá foi útil ou não, porque isso seria um outro trabalho de pesquisa, né? Mas, enfim, a gente imagina que foi, porque até hoje tem gente que me procura, e procura a Andrea Bettioli, eu fiz com a Andrea Bettioli também, que vocês conhecem. Até hoje tem gente que nos procura para a gente fazer algo parecido, outras vezes em outros lugares, assim, então, a gente acredita que sim, tenha tido impacto, mas não documentamos esse impacto. Tá, então é isso. Às vezes qualquer coisinha já ajuda, né? Então... Alexandre, você gostaria de perguntar alguma coisa? Você gostaria de apresentar as suas ideias para o grupo? Sim, eu vou apresentar aqui. Então, a minha ideia do trabalho seria falar sobre a mobilidade urbana, né, de Florianópolis, que é um grande problema já faz tempo, né, e também por que a gente não utiliza o transporte marítimo. Basicamente é isso, é uma área que eu sempre gostei, me interessei bastante, e acho que também seria de uma boa ajuda para todo mundo que mora em toda a região daqui, né, porque a gente cada vez mais foca no modal rodoviário e esquece que a gente tem outras opções também para ser utilizadas. Então, as questões que eu queria tentar responder no TCC, então eu queria falar sobre por que a gente precisa desse transporte marítimo, o que a gente precisa dele, no caso, tipo, por que a gente precisa dele é porque que a gente mora numa ilha, a gente está rodeado de água, tem lagoas, tudo, e a gente só tem uma ponte para atravessar da ilha para o continente, e a gente teria uma opção a mais, que não seria muito caro também, para fazer esse transporte, né? Também queria falar sobre os bons exemplos de implantação de transporte marítimo, no caso, demonstrar exemplos de outras cidades do mundo também, tipo, diversas cidades são maiores, claro, mas diversas cidades usam transporte marítimo, junto com outros modais, tudo integrado, né? E isso é alguma coisa interessante que poderia ser implementado aqui na nossa cidade também. O objetivo final do trabalho eu ainda estou pensando um pouco, porque no caso, minha primeira ideia era falar sobre as propostas que já foram feitas para o transporte marítimo, porque
A gente tem algumas propostas pela iniciativa privada, mas aí eu fui pesquisar, não tem muita coisa sobre o assunto, e eu tô pensando em mudar esse objetivo final. No caso, as possíveis respostas, aí no caso seria de demonstrar os gargalos do sistema viário de Florianópolis, o PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável aqui da região, falar como é que é implementado, né, o sistema de transporte marítimo em outras metrópoles do mundo, daí falar sobre essas propostas já realizadas para o transporte marítimo em Florianópolis. Eu acho que basicamente é isso. Eu achei um trabalho que é muito parecido com a ideia que eu tive, que é uma dissertação de mestrado da UFSC, feita em 2015. Ele fala exatamente sobre o transporte coletivo por via marítima para a nossa região. No final, no caso até de arquitetura também, ele também faz o estudo de caso de outras cidades, tipo de Sydney, de Lisboa. Ele mostra todos os mapinhas das rotas, né, os horários que saem. Ele fala também sobre o veículo, né, de transporte, né, o catamarãs. E no final ele dá uma proposta, ele também analisa as propostas já feitas, como eu falei. Aqui teve os estudos feitos já, né, pelo IPUF, em 2014. E daí no final ele dá a proposta do autor. No final, que tem um mapinha que ele dá uma proposta do autor aí. Bom, basicamente é isso. Eu ainda estou pesquisando mais ideias e referências, né? Referências boas, porque é um assunto meio que é difícil de achar. É difícil de achar uma referência boa mesmo para me basear. Mas basicamente é isso. Agora eu pretendo botar a mão na massa para tocar, que tem pouco tempo para fazer tudo. Obrigada, Alexandre. Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu achei legal também. Vou Assim como entrar em o alguma coisa em Danilo. relação a custos? Então, custos, eu pensei que já ia ficar um pouco mais longe da área da Milena também, mas eu já achei um trabalho em Porto Alegre, por exemplo, falando sobre transporte marítimo, só que daí, né, é privado, né? Tipo, é uma empresa que quer fazer o transporte privado dos trabalhadores pelo Rio Guaíba lá, né? Aí eu até pensei em fazer sobre isso, mas ainda não sei ainda, tô pensando. É algo relacionado a Custo de que passagem, tu disse? o custo é algo simples, né? Basicamente é um transporte público, mas vai ser um barco. Ponto. Sim. Tu vai ter custo É, fixo mesma coisa. com barco, catamarã, aí com o operacional, que é questão de pessoas, veículo, é uma continha A tranquila, viabilidade financeira, né, tu diz, né? para fechar numa tarifa, Sim, tranquilo. sim. E também questão de contrato de concessão, né? Que é qual a viabilidade de um contrato de concessão em Florianópolis, né? Sei que Assim como é o urbano de ônibus, claro. é, Uhum. a gente tem um transporte privado marítimo e é para chamar isso em Laguna, que é aqueles Balsa. isso, a balsa que ligam um lado ao outro para não precisar dar uma volta na BR. Assim, é um exemplo bem sucedido, né, de integração com o transporte marítimo. Sim, Tem sim. Itajaí Navegantes também, né? Sim, é Sim. legal colocar um Saiu uma trabalho. notícia esses dias sobre o transporte marítimo aqui. Ontem, Estava previsto para 2024, um negócio não, assim. e a tarifa prevista era 6,50, acabei de mandar para a Milena, não era nem Aham. 6 pila como anteriormente, né? Eu Sim, é. mandei para ti, Alexandre. O Danilo mandou, eu já mandei para ti ali no WhatsApp. Tá. Beleza. Isso Dá aí para já tem promessas faz tempo, né? Era pra ser. dá pra viajar um É, monte, assim, nas ideias, vai porque muito do interesse público também, né? Às vezes é muito mais interessante para quem está lá, não do interesse público da sociedade, mas de quem está lá. Às vezes é muito mais interessante para eles manter só o ônibus, né? Pois é. Porque é nítido que é necessário, tipo, a única ligação que a gente tem
são as pontes, e, tipo, quem vem de Biguaçu e Palhoça tem que passar por São José para conseguir ir, não tem nada que ligue diretamente Biguaçu a Floripa, ou Palhoça a Floripa, é bem complicado. A gente tem uma questão muito importante, né, que em 1901 a Ford veio para o Brasil, né, 1901, né, e muito do que a gente tem enquanto paradigma do transporte no Brasil foi influenciado pela Ford, né, então a gente tem todo um sistema rodoviarista, né, colocado no Brasil como prioritário e quase que teve uma praticamente negação do transporte ferroviário, né, o transporte ferroviário a gente vê em pouquíssimas situações do nosso território e só para soluções urbanas, né? A gente não vê muitas soluções intermunicipais e interestados, né, com relação ao transporte ferroviário, que é uma pena, uma lástima. E ao marítimo, né, Alexandre, é outra lacuna gigantesca, assim, a gente tem as nossas cidades são todas nas costas, né? Então a gente simplesmente abandonou, né, isso, e aí a gente vive esse momento agora ainda mais chocante, que a Ford foi embora. Então eles vieram, né, mudaram toda a lógica aqui, ficaram 100 anos fazendo isso, né, com o nosso país aqui, durante o boom do nosso crescimento, e tchau. E aí a gente está precisando falar sobre isso, assim, né, está precisando falar sobre outros meios, né, e então... Sim, é isso que... Alexandre, também é legal que eu gostei bastante. Uma das justificativas é conseguir manter uma previsibilidade do transporte coletivo, assim, por exemplo, a pessoa sai da Palhoça para chegar no centro de Florianópolis, vai levar, não sei, deve estar levando 1h30 de ônibus. Se, por exemplo, ele pudesse pegar um transporte marítimo na Palhoça, desembarcar na base aérea de Florianópolis, por informações extraoficiais, eles já tinham um projeto no terreno da base que eles iam desapropriar para deixar para o transporte marítimo, isso foi ano passado já. E a pessoa desembarcar ali, pegar um ônibus e ir para o centro, vai levar 20 minutos da Palhoça até a base, mais 20 até o centro. Nossa, imagina a economia de tempo e... Sim. Bem legal. Eu vi ali na Tapera, né, basicamente, na base na Tapera, né. Daí, da Tapera para Palhoça, realmente, é um corte de caminho gigantesco, né, comparado a um ônibus. Seria legal também, eu não sei se tá nos teus objetivos, mas a integração dos transportes também, porque não é integrado, a pessoa vai chegar na Palhoça, vai ter que pegar um ônibus de Florianópolis, por exemplo, e o horário também, né, que tem que bater minimamente, porque não adianta a pessoa chegar atravessar de barco, chegar lá e ter acabado de sair um ônibus, por exemplo. Sim, né? Sim, claro, tem bastante coisa. Os lugares onde tem esse sistema de barco é tudo muito bem integrado, né? Sim. Então... É tudo um cálculo que, o dia que tá a favor do vento vai mais rápido, o dia que tá contra o vento vai mais devagar, mas vai levar em consideração. Sim. Legal. Com certeza. Pessoal, assim, eu queria trazer para vocês um pouquinho do trabalho do Iglas, já que ele não está, né? Depois também espero ter a oportunidade da gente compartilhar mais também o trabalho do Iglas, né? Mas trazendo um pouquinho qual foi o contexto todo, né? O Iglas me procurou do mesmo jeito da Júlia, assim, do tipo, eu vi o e-mail da Maurília e pensei que era um sinal para eu te chamar agora, depois do prazo, para fazer o TCC, né? Foi muito engraçado que os dois falaram a mesma coisa, assim, e no mesmo dia, né? Então, aí, e o Iglas falou para mim assim, eu não quero eu quero fazer direito, eu quero trabalhar com questões legais, então estou te procurando por causa do projeto preventivo contra incêndio, porque quero trabalhar com leis e aplicação de leis para questões de engenharia e pensei no incêndio, né? Aí eu falei para ele, bom, onde mais a gente tem uma complexidade de leis em níveis diferentes, né? É a questão de acessibilidade às calçadas, assim, talvez seja mais interessante do que a gente está
tratando especificamente do incêndio, né? Tem mais complexidade, digamos assim, em questões de aprovação, fiscalização, do que projeto preventivo, né? Projeto preventivo, a gente tem tudo muito centralizado no Corpo de Bombeiros. E a dinâmica da acessibilidade, ela é mais difusa, né? Então, seria mais legal de se pesquisar. Ele topou, né? Os estudos de acessibilidade, eles também estão hoje presentes dentro dos estudos de mobilidade urbana, né? Então, se vocês virem, a gente tem os conceitos de mobilidade ativa, né? Que são esses conceitos da gente estar andando a pé, tá andando de bicicleta, né? Então, a acessibilidade hoje em dia está muito, né, desenvolvida dentro desses estudos, então também, e eu tenho muito conhecimento de acessibilidade também, então acho que teria tudo a ver, né, ele está desenvolvendo trabalho, e agora é isso, assim, com enfoque nas calçadas, né, e aí o trabalho dele, um pouco diferente do de vocês, vai utilizar como método entrevista, tá? Por quê? Né, começar a perguntar para as pessoas sobre por que as calçadas não são acessíveis, né? Por que tem uma lei, por que tem norma, por que tem manual da prefeitura e tá tudo errado? Sendo, basicamente, isso é o que instiga, né, o trabalho dele, e então ele tá, né, fez o fluxograma com vocês, enfim, e o trabalho dele vai envolver um método um pouquinho diferente. Esse método um pouco diferente dele implica em a gente entrar no comitê de ética de pesquisa, pedir autorização para fazer essas entrevistas, né? Então, agora se está nessa etapa de ele escrever, ele ainda tem uma etapa de vocês, que é escrever esse plano de trabalho para entrar no comitê de ética, que é como se fosse um pré-TCC, assim, né? Ele vai ter que escrever minimamente aí 10 páginas, que seja, talvez um pouco menos, para a gente caminhar para o comitê de ética, tá? Então, enfim, depois seria legal a gente poder apresentar isso para vocês, é uma experiência um pouquinho diferente, mas que acho que está relacionada também, né? E muito, eu acho, do que a gente discute é também um pouco do seguinte, assim, os engenheiros, né, vocês como futuros engenheiros, daqui a pouco todos vocês serão, buscam, né, soluções técnicas para problemas reais, não é? Assim, muito das soluções de engenharia, né, o engenheiro está sempre buscando soluções técnicas para problemas reais da sociedade, né, e vocês, todos vocês, então, na verdade, em que sentido? A solução técnica já existe faz tempo. Por que elas não são usadas, né? Eu acho que o que tem em comum em todos vocês é isso, tá? Mas solução técnica para isso tem faz muito tempo, sabe? Então, assim, estudos sobre orçamento do ônibus tem há muito tempo. Por que o ônibus é caro desse jeito, sabe? Fazer uma horta numa praça era para ser muito simples. Ter uma praça, a gente era muito simples, por que não usa, né? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para isso existir, né? A mesma forma, Alexandre, o transporte marítimo é algo, meu Deus, o nosso país existe por causa do transporte marítimo, né? Fomos descobertos por barco, né? Toda a urbanização da ilha de Santa Catarina, né, é do jeito que é porque as pessoas andavam de barco de um lado para o outro, e aí agora a gente não anda de barco. Então, assim, né, a gente, acho que o que nos une é isso, né? Existe tecnologia. O que está acontecendo? Por que a gente não está, de fato, né, aplicando a melhor tecnologia da melhor forma nesses problemas reais? Né? Então, eu acho que esse é o que nos une, que nos costura e o que deve nos impulsionar, assim, neste momento. É isso. Espero, não sei, alguém quer colocar alguma coisa? Deixa eu... Pessoal, assim, ó, eu tô super feliz com esse encontro, assim, de verdade. Acho que
parece, assim, que é só a gente repetir o que a gente já falou, mas eu acho que é um exercício bem legal, tá? Da gente visualizar o nosso trabalho, da gente começar a treinar, falar sobre ele, né? Que você tem que falar. Se todos toparem, vamos tentar fazer isso mais uma vez em março, talvez, porque daí a gente já vai ter mais coisas feitas, talvez, né, um pré-banca, assim, vamos ver se dá certo, fazer lá pelo meio de março, se é tudo bem, mas, assim, se der, acho que seria legal, vocês veem que, ó, 40 minutos a gente conseguiu, acho que, compartilhar bastante, tá? Espero que no próximo todos possam estar aqui, e, a princípio, hoje acho que é isso, assim, tô bem, bem feliz com esse momento de hoje. Fechou, prof. Para mim, a gente pode fazer mais 2, 3, 4 vezes. Eu gostei bastante, tá? Obrigado. Eu também achei super legal. Que legal. Então, gente, eu vou parar de gravar. Não sei se mais alguém gostaria de falar ainda dentro da gravação, senão eu paro de gravar. Pode parar. Tchau, Iglas.